Olá, pessoal, boa noite. Professor Fábio Severiani aqui. Vamos à nossa dose semanal de dinâmica dos sólidos, continuando no assunto de translação do sólido, atrito de rolamento aí, tá? Muito provavelmente, pessoal, a nossa próxima aula será a última aula de translação, beleza? E aí, nós vamos resolver na aula que vem o famoso exercício da empilhadeira, que esse é um exercício bem conhecido aí dos alunos, se vocês conversarem com o pessoal que está mais para frente no curso. Esse é um exercício épico, ok? Deve durar aí praticamente a nossa aula toda. Bom, e aí depois nós vamos partir para o assunto de dinâmica da rotação em torno de eixo fixo, tá? Então, esse assunto aí já está chegando ao fim. Então, aproveite as aulas, né, para tirar as dúvidas. Observe que eu já coloquei mais uma tarefa lá, que depois eu posso comentar mais para o final, tá bom? Vamos lá, então, começando a aula com este exercício aqui. Esse exercício vai dar base para você fazer aquele exercício que eu propus na aula passada, certo? Daquele carro do Dragster, é bem parecido com esse aqui, tá? Então, vamos lá, exercício 2.5.9 da página 48. Diz lá: a figura ilustra um veículo com massa de 360 kg e tração traseira, do qual removeu-se um par de rodas. Indignado com a brincadeira, seu motorista parte do repouso e mantém o veículo movendo-se por um período de tempo significativo, conforme ilustrado. As dimensões são D1 0,4 metros, D2 0,6 metros e a altura H 1 metro. Ele pede a aceleração do centro de massa, a força de atrito atuante e o mínimo coeficiente de atrito entre a roda motriz e o piso para que essa situação ocorra, ok? Bom, tá aí, então, essa é uma situação bem estranha, né? O veículo não tem as rodas dianteiras, então imagine que ele parte do repouso, sei lá, ele está apoiado aqui em um cavalete, e aí depois ele consegue se movimentar, desenvolvendo um movimento de translação, mesmo sem ter as rodas dianteiras, ele consegue fazer isso. A gente vai enxergar como é que isso acontece. Não tentem fazer isso em casa, tá bom? O Juan falou, São Paulo está perigoso, não perdeu nem a roda. Pois é. Mas não tentem fazer isso em casa, tá? Se alguém chegar e falar, o professor falou que dava certo, eu fiz, arregacei meu carro, agora eu vou lá cobrar dele. Não, por favor. Então, vamos lá. Começando com a colocação das forças. Então, como sempre, pessoal, tudo começa com a leitura do enunciado e depois a colocação das forças. Então, repito, se você pega um exercício e começa a equacionar, antes de colocar as forças, a pergunta é, você está equacionando o quê? Se você nem desenhou as forças. Então, entenda que essa sequência é importante. Você lê o enunciado para saber o que está acontecendo, obviamente, coloca as forças e só depois você equaciona. Beleza, então vamos lá. Esse veículo tem um peso próprio, tá? Esse veículo tem um peso próprio, então aqui no centro de massa eu vou colocar lá o peso do veículo. Pronto. Colocando aí então o peso do veículo, o que mais vai aparecer na direção vertical, na direção do eixo Y? Como esse veículo só tem as rodas traseiras, obviamente, só existirá normal nas rodas traseiras, certo? Então, é o único ponto de contato entre o veículo e o piso é esse ponto aqui na roda traseira. Então, aqui eu vou ter a normal traseira. E só existe normal traseira, não existe normal dianteira, porque não há contato, né? Não tem roda dianteira, para começar, né? Ok? Isso vai acontecer também lá no exercício do Dragster, né? Aquele que é para entregar lá no dia, nem lembro agora que dia 8, acho que é, tá? Aquele Dragster, quando ele larga, né, a roda da frente desencosta do chão. Se desencosta do chão, não tem contato. Se não tem contato, não tem normal. Pronto. Simples assim.
João Victor falou, não me responsabilizo por danos causados no veículo. Exatamente. O Lucas perguntou, se tivessem as duas rodas, poderia marcar nas duas? Sim. Né? Se tivesse roda dianteira e roda traseira, aí você tem normal dianteiro e normal traseiro, como já vimos em outros exercícios aí. Agora vamos lá, o que está acontecendo com esse carro? Esse carro está acelerando para a direita, não é isso? Então vou desenhar aqui o vetor aceleração. Pronto, para a gente lembrar dele. Esse veículo está acelerando para a direita. Logo, de forma bem simples, a força de atrito na roda de tração, que é a roda traseira, só pode apontar para a direita. Não tem como ela apontar para outro sentido que não seja a direita. Certo? Por quê? Porque ela é a causadora, deixa eu trocar a cor aqui, porque ela é a causadora do movimento acelerado para a direita. Então, esse carro só acelera para a direita porque tem essa força de atrito aqui. Se não tivesse essa força de atrito, o carro não iria acelerar. Né? Ou se ela fosse para trás, o carro estaria dando ré, não acelerando para frente. Beleza? Tá aí. Pronto, então, acabou, pessoal. Aí estão as forças. Né? Então, as forças são essas. Aí você olha aí e fala, mas é só isso? Sim, é só isso. Né? E no equacionamento a gente vai detalhar melhor o que está acontecendo aqui do ponto de vista físico. Ok? Beleza. Então, colocado isso, deixa eu dar um print nessa tela aqui. Pronto. Agora podemos ir para a outra câmera aqui. Deixa eu só trocar aqui a câmera, só um minuto, para fazermos o exercício propriamente no papel. Beleza. Então, vamos lá. Vou esconder a bagunça aqui. E começar. Uma pergunta no chat, deixa eu ver. O Juan perguntou, são essas as mesmas forças do exercício da tarefa? Exatamente, Juan. Exatamente. Tá? Então, o exercício da tarefa é bem parecido com esse que a gente está fazendo aqui. Então, aproveite, né? Ótimo. Então, vamos começar lá, equacionando. Deixa eu dar uma posicionada melhor no computador aqui. Está meio bagunçado a minha mesa aqui, ainda bem que vocês não estão vendo. Ok, então, vamos começar equacionando o teorema do centro de massa. O que diz o teorema do centro de massa? Que a somatória das forças em relação ao eixo de movimento, que é o eixo x, é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. Pronto. Aí. Então, é isso que nós temos aqui a equacionar. A única força que age na direção do eixo x é a força de atrito traseira. A força de atrito traseira vai ser igual, né? Positiva, porque aponta para a direita, a favor da orientação do eixo x, ó. Então, é uma força positiva. Isso vai ser igual à massa do veículo vezes a aceleração do centro de massa. Pronto. Que também tem sinal positivo, porque o veículo está acelerando para a direita, a favor da orientação do eixo x. Ok? Aí. O que significa esse T? Traseira. Traseira, tá? FAT traseira, normal traseira. Na verdade, não precisa nem colocar, porque só tem a roda traseira, mas eu coloquei só para enfatizar. Ai, cara, peraí. Opa. Pronto. Beleza. Boa. Então, tá aí. Vamos aproveitar, vamos equacionar a condição de equilíbrio em relação ao eixo Y. Né? O equilíbrio em Y. Então, eu vou somar as forças no eixo Y e vou igualar a zero. Pronto. Então, esse carro não tem movimento vertical, ele tem movimento exclusivamente horizontal. Por isso, as forças em Y somam zero. Então, quais são as forças que eu tenho em Y? Normal traseira
e peso somando 0. Normal traseira é positiva porque aponta para cima, orientação, na mesma orientação do eixo Y. E peso negativo porque aponta para baixo, contrário à orientação do eixo Y. Pronto. Está feito o equacionamento em Y. Agora vamos para o equacionamento do teorema do momento angular. Então, vou deixar esse papel aqui de lado. E agora vamos para o TMA, teorema do momento angular, que diz que a somatória dos momentos em relação ao centro de massa tem que ser igual a 0 para que o corpo, para que o sólido, no caso o veículo, desenvolva uma translação perfeita. Quais são as forças que produzem momento nesse veículo? As forças que produzem momento nesse veículo são a normal traseira e a força de atrito traseira, ok? Então, vamos lá. A normal traseira, começando pela normal traseira, tanto faz a ordem, né? Vezes. Então, é o de sempre, pessoal. Linha de ação da normal traseira. Linha de ação da normal traseira é essa aqui, ó. Essa é a linha de ação da normal traseira, tá? Quem vai para a direita aqui, beleza. Então, eu desenhei a linha de ação da normal traseira para daí enxergar o braço da normal traseira. O braço da normal traseira é a menor distância entre a linha de ação da normal traseira e o polo, que é o centro de massa. Ou seja, é este segmento aqui, ou esse segmento, corresponde ao braço da normal traseira. Então, esse aqui é o braço de NT. Pronto. Aí. Quanto vale esse braço? Deixa eu colocar isso aqui um pouco mais para cima, assim, pronto. Esse braço vale o segmento D2, né? A distância D2, ok? Então, esse segmento corresponde à distância D2. Isso, o Lucas já tinha falado aí. Perfeito. Então, é a normal traseira vezes a distância D2. Então, força vezes braço. Sinal do momento agora. Atenção. Essa força provoca tendência de rotação no carro. Em que sentido? Então, no sólido, essa força provoca tendência de rotação no sentido horário. Não é isso? Sentido horário, sinal negativo. Ah, professor, mas por que sentido horário? Vamos lá. Se você fizer isso aqui sempre, você nunca vai errar. Aqui está o centro de massa desse carro aí. Imagina que esse carro é essa peça aqui, tá? Então, eu seguro o corpo pelo centro de massa e imagino uma força agindo, né, à esquerda do centro de massa, mais ou menos na posição onde está a roda ali, ó. Essa é a normal traseira, olha aqui, ó. Se eu segurar o carro pelo centro de massa, qual é a tendência de rotação que essa força gera? No sentido horário. Pronto, sentido horário, sinal do momento negativo. Lembra, esse sinal não é a força, porque nós não estamos somando força aqui. Nós estamos somando momentos. Esse sinal é da força vezes o braço, ou seja, esse sinal é do momento da normal traseira. Pronto. Beleza. Voltando agora à condição original do desenho, para eu desenhar agora tudo que diz respeito à força de atrito traseira. Então, a força de atrito traseira, primeira coisa que eu vou fazer é achar a linha de ação dela. A linha de ação é só colocar uma régua em cima do vetor e prolongar a direção do vetor. Pronto, é a linha do piso. Agora você vai enxergar o braço da força de atrito traseira. O braço da força de atrito traseira é a menor distância entre a linha de ação da força de atrito traseira e o polo, que é o centro de massa. Certo? Então, esse segmento aqui, ó, corresponde ao braço da força de atrito traseira. Então, eu vou escrever aqui. Esse aqui é o braço de FAT traseiro. Bem, deixa eu colocar aqui assim.
Então, não vai ter muita posição para colocar, vai colocar aqui mesmo, né? Tá bom assim. Beleza. Quanto vale esse braço? Esse braço vale a altura H. Pronto. Né? Então, a altura H, que é a altura entre o centro de massa e o piso. Beleza? Alguém? Isso, o Lucas falou aí, H. Perfeito. Então, vamos lá. Fat traseiro é a força. Fat traseiro é a força. Vezes H, que é o braço. Agora, o sinal do momento da força de atrito traseira. Então, a força de atrito traseira provoca a tendência de rotação desse sólido em que sentido? No sentido anti-horário. Veja, sentido anti-horário para nós é positivo. Ok? Prontinho. Então, o sinal do momento da força de atrito traseira é positivo. Ah, professor, não enxerguei esse sinal. Vamos lá, então. Dá uma olhada aqui, imagina que esse aqui é o carro, e aqui você tem a força de atrito traseiro, ó, agindo nessa direção aqui, né, agindo nessa direção aqui, nesse sentido. Tá? Ok? Age para a direita, na horizontal. Então, o que acontece com o carro? Ela tende a fazer o carro girar no sentido anti-horário. Sentido anti-horário, para nós, sinal positivo. E acabou. Essas são as duas forças que provocam o momento nesse sólido, somamos os momentos e igualamos a zero. Pronto, pessoal, está feito o equacionamento. Bom, aqui é importante entender uma coisa. O que está acontecendo? Isso você consegue enxergar facilmente pela equação. O que está acontecendo aqui entre esses dois momentos, pessoal? Um está equilibrando o outro para que os dois somem zero. Então, qual é o milagre, entre aspas, que faz esse veículo se movimentar mesmo sem a roda dianteira? Bom, não é uma coisa tão simples, né? Vai depender um pouco da habilidade do piloto, aí vamos dizer assim, do motorista, certo? Em pisar no acelerador de maneira que ele gere uma força de atrito que consiga gerar um momento no sentido anti-horário capaz de anular o momento gerado pela normal no sentido horário. Então, a normal provoca momento no sentido horário. A força de atrito provoca momento no sentido anti-horário. Se o motorista tiver a habilidade de pisar no acelerador somente o suficiente para gerar uma força de atrito, gerar um torque de aceleração desse veículo, e, consequentemente, uma força de atrito exclusivamente necessária para anular o momento da normal traseira, o veículo anda na horizontal, ou seja, sem empinar a frente e sem baixar a frente. Ou seja, ele desenvolve um movimento de translação perfeito. Agora, e se o motorista pisar demais no acelerador? O que acontece? Se ele pisar demais no acelerador, ele vai gerar muito torque, né? E aí a tendência é que a frente do veículo empine, certo? Por quê? Porque a força de atrito vai aumentar. Se a força de atrito aumenta, o momento da força de atrito aumenta também. Então, a tendência de rotação no sentido anti-horário ganha da tendência de rotação no sentido horário gerado pela normal traseira. E aí a frente empina. Agora, se o motorista pisar no acelerador com uma intensidade menor do que o necessário, aí a frente baixa, né? Porque aí a normal traseira vai gerar um momento maior do que a da força de atrito traseira. Beleza. Então, isso daqui é uma balança de momentos. Quando você enxerga isso daqui, você fala, isso aqui, esse corpo, ele tem uma balança de momentos, né? Esse momento tem que se anular. Se ele se anular, perfeito, o veículo vai andar no movimento de translação perfeito, sem nem empinar a frente, nem baixar a frente. Beleza? É o Brian. É do Velozes e Furiosos. Isso mesmo.
Ok, pessoal. Pronto, com isso, podemos começar a pensar em resolver numericamente o exercício, né? E agora eu posso até tirar ele aqui da... Não, deixa ele aí na tela. Bom, voltando aqui, né? Você vai olhar para essa equação e você vai ter uma vontade, presta atenção no que eu vou falar aqui, hein? Você vai ter uma vontade enorme de desmembrar isso aqui em níveis anormal. Ainda não faça isso, deixe isso aqui assim, ok? Não desmembre a força de atrito em níveis anormal, ok? Confie em mim, daqui a pouco você vai entender por quê. Então, eu não sei a força de atrito traseira e não sei qual é a aceleração do carro, certo? Essas são as duas perguntas, inclusive, do enunciado. Bom, vamos ver o que dá para fazer nesse equacionamento. Aqui está fácil, né? A normal traseira vai ser igual ao peso. Logo, a normal traseira vai ser igual a... Quanto que era o peso? A massa lá era 350, né? A massa. Isso, 360, desculpa. A massa 360, logo o peso 3.600 newtons. Pronto. Essa é a normal traseira. Beleza. Então, aqui foi. Agora, vamos ver o que dá para fazer nesse equacionamento aqui, né? Porque aqui eu tenho duas incógnitas. A força de atrito traseira eu não sei quanto vale. A aceleração não sei quanto vale. Se você pensar em desmembrar isso aqui em níveis anormal, você não tem um Mi. Dá uma olhada no enunciado. O coeficiente de atrito não foi dado. Inclusive, é pergunta da letra C, esse coeficiente de atrito. Ok? Então, não tem o que fazer aqui. Deixa esse equacionamento para lá. Vamos olhar aqui o teorema do momento angular, que é daqui que vai sair a coisa. A normal traseira você tem. A distância D2 você tem. A força de atrito traseira você não sabe quanto vale. A altura H foi dada no enunciado. Acabou. Se você resolver esse equacionamento aqui, sai a força de atrito traseira. E aí já é uma das respostas. Ok? Com essa força de atrito traseira, você vem aqui e calcula a aceleração do centro de massa. Pronto, mais uma resposta. E aí a gente vai ver a pergunta da letra C daqui a pouco. Então pronto, já traçamos aí uma estratégia para resolver esse exercício. Ótimo, então vamos lá, menos a normal traseira, 3.600, vezes a distância D2, quanto que era a distância D2 ali? 0,6, mais a força de atrito traseira, que é a incógnita, vezes a altura H, 1 metro, é igual a 0. Prontinho. Daqui sai a força de atrito traseira, que já é uma das respostas do exercício. 3.600 vezes 0,6 dá 2.160. Passa para lá, somando. 2.160. Passa 1 dividindo, dividir por 1 é a mesma coisa que não fazer nada, certo? Prontinho. Essa é a resposta da letra B do exercício. Pronto. Aí. Essa é a força de atrito traseiro. Ok? Isso, Lucas. Perfeito. Tá aí. Ok. Com essa força de atrito traseira, o que eu vou fazer? Eu vou agora no... teorema do centro de massa, aqui, e vou substituir o valor da força de atrito traseira aqui que eu acabei de calcular. Pronto. E aí vou calcular a aceleração do centro de massa desse veículo, nessa situação. Então, 2.160 vai ser igual a massa, 360, vezes a aceleração do centro de massa. Ok? A aceleração do centro de massa será, então, 2.160 dividido por 360, 6 metros por segundo ao quadrado. Pronto, essa é a resposta da letra A. Isso. E tá aí. Pronto. Então, agora
a gente precisa enxergar o seguinte, né? Dependendo das condições da pista, pessoal, pode ser que o motorista não consiga nem chegar nessa força de atrito aqui, né? Por quê? Porque pode ser que a pista seja muito lisa, né? Se a pista for muito lisa, ele não vai conseguir nem chegar nessa força de atrito aqui, né? Então, é por isso que o exercício pergunta, na letra C, qual é o mínimo coeficiente de atrito entre a roda motriz e o piso para que essa situação seja possível, né, de ser realizada. Então, existe um coeficiente de atrito mínimo que faz isso daqui, né, ser possível. O coeficiente de atrito mínimo seria calculado como se essa força de atrito fosse a máxima possível, né? Então, imagine que essa fosse a força de atrito máxima possível. Qual foi o coeficiente de atrito que deu origem a essa máxima força de atrito? Então, veja. A força de atrito traseira, aqui, a força de atrito traseira vai ser um coeficiente de atrito mínimo vezes a normal na roda traseira. Né? O mínimo de coeficiente de atrito que precisa existir para que esses 2.160 newtons possam ser atingidos com força, com intensidade. Né? Pronto. Então, é mais difícil interpretar isso daqui do que resolver. Mas matematicamente é ridículo. Você fala, níveis anormal, acabou. Né? A força de atrito traseira você acabou de calcular, 2.160, que vai ser igual ao mínimo coeficiente de atrito para dar origem a esta força de atrito, vezes a normal traseira, 3.600. Pronto. Então, o mínimo coeficiente de atrito necessário para que isso aqui aconteça é 2.160 dividido por 3.600 dá 0,6. Pronto. 0,6. E essa é a resposta da letra C. Agora vamos interpretar para ter um entendimento completo disso aqui. Pessoal, preste muita atenção aqui. Ó. Vamos lá. Agora atenção máxima aqui. A conta é ridícula, mas você tem que interpretar isso aqui. Beleza? Vamos supor que o motorista passe por um trecho da pista. Imagina essas pistas maravilhosas que nós temos aqui em São Paulo, que cada pedaço tem uma rugosidade diferente, né? Por quê? Porque a prefeitura vai lá, recapeia, né? Aí vem a Comgás, abre uma trincheira lá, né? Aí fecha tudo detonado, aí tem um buraco que aparece ali, porque a Sabesp foi lá e abriu, tal, aí tudo cheio de remendo, né, na pista. É bem a nossa realidade aqui em São Paulo, né? Então imagina que cada pedaço da estrada, desse chão aí, vai ter um coeficiente de atrito diferente, né? Ok? Imagine que esse motorista estivesse passando, por exemplo, por um trecho da pista onde o coeficiente de atrito não é 0,6, é menor, é 0,5. O que acontece? Ele não vai conseguir isso daí. Ele não vai conseguir fazer esse malabarismo que ele está tentando fazer com o carro. Por quê? Porque ele nunca vai conseguir chegar nessa força de atrito aqui, ó. E aí a frente do veículo vai baixar. E aí já não vai ser mais translação. Né? Lembra, se o veículo empinar ou se o veículo baixar a frente, acabou, já não é mais translação, né? Ok? Aprendemos isso lá em cinemática no semestre passado. Então veja, o exato coeficiente de atrito, né, mínimo necessário para que essa brincadeira consiga ser feita é isso aqui. Agora, vamos supor que o motorista passe por um trecho da pista onde o asfalto é mais rugoso, ou seja, onde o coeficiente de atrito é maior do que esse aqui. Aí é possível que o motorista consiga forças de atrito maiores, inclusive, do que essa aqui. Ó.
E aí, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que dar uma balanceada lá no acelerador e falar, opa, a frente do carro está empinando, né? Porque eu estou passando por um trecho de coeficiente de atrito maior. Aí ele tira um pouquinho o pé para manter, né, a frente do veículo nivelada ali, certo? Porque se ele empinar, não é mais translação. Se a frente baixar, não é mais translação também. Ok. Tá clara essa interpretação, pessoal? O Gustavo falou, esses dias estava andando de moto, fui descer um morro, estava com óleo no chão, acabei caindo porque a moto balança toda. Isso é um perigo, né? Para carro é um perigo, para motoqueiro é pior ainda, né? Óleo na pista, areia, é chão na certa, né? O Lucas falou, ele teria que sempre manter 0,6, na verdade, assim, ele teria que manter essa força de atrito, Lucas, independente do coeficiente de atrito, certo? Então, independente do coeficiente de atrito, ele teria que manter essa força de atrito mais constante possível, né? Ok? Isso, perfeito. Exatamente, Victor, perfeito, isso aí. Maravilha? Pronto. Então, com isso, encerramos este exercício, e esse exercício, fica a dica, ele é praticamente o mesmo exercício da tarefa, tá? Da tarefa que eu passei na aula passada, tá bom? Aquele do dragster lá. Então, é só meio que reproduzir isso aqui. O Harrison perguntou, ele pode alterar a força de atrito alterando a aceleração? Sim, alterando o pisar no acelerador, na verdade, né, Harrison? Que é o que a gente chama de torque na roda, tá? Então, quanto mais ele pisa no acelerador, maior é o torque, maior é a tendência do veículo empinar a frente. Só que precisa ver se, né, a pista consegue suprir as necessidades para atingir essa força de atrito. Então, o mínimo coeficiente de atrito possível para que essa brincadeira aconteça é 0,6. Se o motorista passar por algum trecho onde o coeficiente de atrito é menor que 0,6, não adianta nem ele pisar no acelerador, porque não vai. Ok? O Harrison perguntou, como fica essa condição no cálculo? Seria um aumento... Aqui, cadê? Aqui, seria um aumento da força de atrito traseira acima desse valor. Se a força de atrito traseira aumentar acima desse valor, isso aqui não vai dar zero. Ok? E se não der zero, o que acontece? Nesse caso, a frente do veículo está empinando. E aí já não é mais translação. Beleza? Então, a exata força de atrito necessária para manter esse veículo na posição horizontal desenvolvendo uma translação é essa aqui. Se isso aqui aumentar, o carro empina a frente. Se isso aqui diminuir, o carro baixa a frente. E qual é o mínimo coeficiente de atrito para atingir essa força aqui? É esse aqui, 0,6. Então, se algum trecho da pista tiver um coeficiente de atrito menor do que isso, não tem nem como, né? Imagina, se o coeficiente de atrito imagina que o coeficiente de atrito lá numa parte da pista é meio. Se é meio, você nunca vai atingir 2.160, nem que você pise mais no acelerador. Porque você nunca vai atingir essa força. Né? Beleza. Ok. Com isso, podemos passar para o próximo exercício. O Ivan falou, só para confirmar, as respostas da apostila estão corretas? Eu acho que sim, Ivan. Eu acho que sim. Depois, se tiver alguma dúvida, me fala. Me manda uma mensagem lá no Teams que eu dou uma olhada lá. Mas acho que sim, tá? Ô, cara. Parei de compartilhar aqui. Peraí. Beleza. Vamos para este próximo exercício. E atenção,
Eu não vou nem ler o enunciado, pessoal. Vou dar um tempo para vocês lerem esse enunciado. Atenção ao que vocês estão lendo. Esse exercício é muito fácil, mas você precisa ter atenção. Senão você acaba caindo aí numa armadilha, entre aspas, certo? E aí você acaba não saindo mais. Então não vou nem comentar, não vou nem ler a primeira letra do exercício. Dá uma lida no enunciado e tenta colocar as forças aí para que isso, para você seguir no exercício. Vai lá, se tiver dúvidas é só chamar no chat. Vou dar 12 minutos para vocês. Às 8 horas a gente começa a resolver, tá bom? São 19 horas e 48 minutos. Às 20 horas a gente começa a resolver esse exercício. Tenta fazer aí. Se tiver dúvidas é só chamar no chat.
Vamos lá, então, para a resolução deste exercício. Então, atenção lá. Então, ele diz, a figura ilustra uma carreta de massa 450 kg e dimensões H1, 1,1 metro, H2, 0,35 metros, D2, 0,35, D1, 1,2 metros. Durante o movimento, o engate solta-se, entretanto, através da corrente de segurança, o veículo que a aciona aplica a mesma a força F, mantendo-a conforme ilustrado. Pedem-se, letra A, a aceleração do centro de massa, e letra B, a força F. Pronto. Então, vamos lá. Vamos à colocação das forças aqui neste exercício. Então, no centro de massa dessa carreta, que está posicionado aqui, ó, indicado, haja força-peso, na direção vertical para baixo, como sempre foi e sempre será. Essa carreta tem uma roda somente, traseira, né? A roda traseira, ok? E aqui, então, existirá uma normal, né? Vou trocar a cor aqui, pronto. Uma normal aqui, beleza? Não vou nem chamar de normal traseira, porque só tem uma roda, então é normal, N de normal e acabou, só isso, pronto. Beleza, o que está acontecendo com essa carreta? Essa carreta está acelerando para onde? Para a direita, né? Ok, então, aí está. Bom, agora chegou o momento de você observar essa roda da carreta, né? Bom, essa carreta, né, tem essa roda traseira aí, logo, entre a roda e o piso deve existir o quê? Uma força de atrito, certo ou não? Essa força de atrito aponta para onde? Para a direita ou para a esquerda? Respondam para mim. O Ivan falou para a direita, o Gustavo fez uma setinha ali para a direita. O Douglas falou para a direita, o Lucas para a direita. Certo? O Juan falou que é para a direita. O Davi falou que é para a direita, porque a aceleração está para a direita. O Gabriel falou o oposto à iminência de movimento. Não, não é isso não, Gabriel. Aí você está misturando com um atrito de arrastamento. Tá? A Isabela falou esquerda porque não tem tração. Bom, então vamos lá, pessoal. Infelizmente, todos vocês erraram. Todos, absolutamente todos vocês que responderam até agora, erraram. Por quê, pessoal? Vocês acabaram de cair na pegadinha do professor Fábio. Ha! Pessoal, preste muita atenção. E por que eu coloco esse exercício exatamente aqui, nesse ponto da aula, vamos dizer assim, né? Porque isso aqui chama embalo. O aluno ele não pode ver uma roda que ele quer enfiar uma força de atrito na roda. Né? Isso se chama embalo. Ele já vem no embalo dos exercícios anteriores, ele vê uma roda e fala, beleza, enfia a força de atrito ali. Pessoal, essa carreta não é motorizada, pessoal. Ok? Ou é? Não, não é, né? Pode ser que algum maluco aí, sei lá, tenha inventado uma carreta motorizada, né? Mas essa carreta, ela não é automotora. Aí você fala, mas o que faz a carreta andar? Tá aqui, cara. Olha ela aqui, ó. Essa força. Pronto. Ah, professor, então o senhor está querendo dizer que nessa roda não tem atrito? Exato. Por quê? Porque essa roda não é roda motora, pessoal. Essa é uma roda livre. Aí está.
O João Vitor falou, acho que ele não vai andar porque sem nada para empurrar ela não anda. Pois é, tem que ter essa força F aí, né? A força F é a força que está puxando essa carreta, certo? Quem que aplica essa força? O carro, o veículo que está puxando a carreta, né? Ok? Mas todo mundo abismado aí. Todo mundo... Mas o quê? Não é possível. O Lucas Expedito falou, tá, agora tudo claro. O Lucas Monteiro falou, a força de atrito é sempre aquilo que impulsiona? Depende. Se for um veículo automotor, Lucas Monteiro. Se não, quem que está impulsionando essa carretinha aqui para a direita? Essa força aqui, ó. Quem que é essa força aqui? A força que é aplicada pelo engate do veículo que puxa essa carreta. Acabou. Bom, aqui dá para pensar em algumas situações hipotéticas. Vamos supor que, sei lá, o rolamento de roda, né, o rolamento de roda dessa carreta aqui travou, né, sei lá, e travou o animal, assim. O que vai acontecer? A roda vai travar e vai ficar arrastando no chão, né? Bom, aí é outra situação. Você está carregando um peso morto atrás do carro lá, né, porque a roda travou, porque estourou o rolamento de roda. E aí você sai arrastando essa carreta aí com a roda travada. Aí é outra história. Aí tem atrito, sem dúvida, que inclusive vira uma coisa presa atrás do carro que você está arrastando. Aí não é nem atrito de rolamento, é atrito de arrastamento. Tá? Vamos lá. A força de atrito é sempre aquilo que impulsiona. Então, já expliquei. O Ivan falou, é tão simples que nem reparamos. Pois é, isso é o famoso embalo, Ivan. Cuidado, né? O Sidney falou, professor, não tem força de atrito, no caso, somente atrito da roda com o solo? Não tem força de atrito, Sidney, ponto. Não há força de atrito. Essa roda é uma roda livre, certo? Falamos isso nas aulas anteriores. Essa é uma roda livre, ok? Ou seja, ela não é uma roda que gera aceleração, porque ela não é uma roda de tração, e nem uma roda de frenagem, porque não tem freio aqui. Ok? Pronto. Então, isso aqui é uma roda livre. Não há... Vou colocar aqui. Não há... Pronto. Feito, pessoal. Então, isso daqui é para vocês tomarem cuidado, né, e não ficar, né, bitolando, falar assim, sempre que tem uma roda, tem que ter uma força de atrito na roda. Eu nunca falei isso. Né? Então, cuidado. O Davi perguntou, sempre que não for algo motorizado, não haverá FAT? Cuidado, porque vamos supor que essa roda esteja travada, certo? Aí vai ter força de atrito. Não imagina que essa roda travou, como eu falei, estourou o rolamento de roda aqui, a roda travou, ela não gira mais, não rola mais, ela está arrastando no chão. Tá? Então, bom, em vez de você decorar isso, quem que falou aqui, desculpa, o Sidney, em vez de você decorar isso, decore o seguinte, só há força de atrito em rodas capazes de gerar tração. O Davi falou, desculpa. Tá? Só existe força de atrito em rodas capazes de gerar tração. Essa roda é capaz de gerar tração no veículo? Esse veículo é automotor? Essa carroça tem um motor nela? Não tem. Logo, não tem força de atrito. Pronto. Vamos à resolução. Vamos lá. Começando pelo de sempre. Teorema do centro de massa. Somatória das forças em relação ao eixo de movimento, que aqui é o eixo X, é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. Qual é a única força que age em X aí? É a força F. A força F, que é a força que é aplicada aqui nesse ponto, aponta para a direita, a favor da nossa orientação, né, padrão, eixo X positivo para a direita, eixo Y positivo para cima, e tudo que gira no sentido anti-horário é positivo. Força F positivo para a direita vai ser igual a massa vezes
a aceleração do centro de massa, que também aponta para a direita. Pronto, aí. Beleza. Equilíbrio em relação ao eixo Y. Essa carroça não está nem voando, nem se enterrando no chão, né? Então, não há movimento vertical. Então, eu tenho lá que a somatória das forças em Y é igual a zero. Então, as forças que agem em Y são normal para cima, positivo. Peso para baixo, negativo, é igual a zero. Pronto. Encerramos essa primeira parte do equacionamento. Próxima parte, como sempre foi, teorema do momento angular. Vamos lá. Quais são, somatória dos momentos em relação ao centro de massa é igual a zero. Então, as forças que produzem momento nessa carretinha aí são a normal e... Cadê aqui? A normal e a força F. Pronto. Essas são as forças que produzem momento nessa carreta, certo? Vamos começar lá, então, pela normal, vai. Normal vezes braço da normal. Então, de sempre. Sem pular etapas, sem se afobar. Faça desse jeito sempre. Linha de ação da força. Aqui. Essa é a linha de ação da força. E agora você vai enxergar o braço da normal. Braço da normal é a menor distância entre a linha de ação da força normal e o polo, que é o centro de massa. Esse é o segmento correspondente ao braço, que vale a distância D2. Pronto. Então, esse aqui é o segmento correspondente ao braço da normal, segmento D2. Deixa eu anotar aqui. Braço N, vai. Braço da normal. Pronto. Beleza. Então, normal vezes a distância D2, sinal desse momento. Essa normal gera tendência de rotação da carretinha aí no sentido horário. Se gera tendência de rotação no sentido horário, o momento dessa normal é negativo. Momento, né? Aí, vou dar um save aqui nessa tela. E agora, precisamos calcular o momento da força F. Então, vamos voltar à condição original do desenho. Pronto. Beleza. Linha de ação da força F. Linha de ação da força F é essa aqui. Essa é a linha de ação da força F. Pronto. A menor distância entre a linha de ação da força F e o polo será o braço da força F, que é exatamente este segmento aqui. Tá? Então, este segmento aqui corresponde ao braço da força F. Vamos anotar aqui, braço de F. Beleza. Quanto vale esse segmento aí? É uma subtração de duas alturas, né? Então, é a força F vezes H1, que é tudo isso, menos a altura H2, que é isso. Se eu pegar tudo isso e subtrair isso, sobra isso aqui, certo? Então, vai ser H1 menos H2. Pronto, esse é o braço da força F. E o sinal desse momento qual é? O sinal desse momento será... a cor aqui. Vou pegar uma outra cor aqui. O sinal desse momento será positivo, que gera tendência de rotação nesse veículo, dessa carretinha, no sentido anti-horário, igual a zero.
Pronto. Tá aí. Está equacionado o exercício. Agora é só resolver. Né? Isso, o Juan falou. Positivo porque o primeiro já é negativo. Ótimo. Perfeito, Juan. Ó, o Juan falou positivo aqui porque aqui já era negativo. E se só tem esses dois momentos, é óbvio que aqui tem que ser positivo. Então, relembrando uma dica que eu dei para vocês, pessoal. Toda vez que vocês estão somando momentos em translação, imagine que por algum motivo você encontrou um sinal negativo aqui e outro sinal negativo aqui. Ou um sinal positivo aqui e outro sinal positivo aqui. Pode parar que tem coisa errada. Porque se esses dois sinais forem iguais, negativo, negativo, ou positivo, positivo, como que vai dar zero a soma? Não vai dar zero, né? Ok? Então, essa é uma dica valiosa. Pronto. Com isso, encerramos o equacionamento e agora tá tranquilo, né? Bem fácil. Bom, aqui você vai olhar para essa equação do teorema do centro de massa. Você não tem a força F. Deixa eu voltar lá no enunciado, espera aí. Vou voltar aqui o desenho. Beleza. Boa. A força F, você não tem, a aceleração do centro de massa você não tem. Então, não tem o que fazer com essa equação. Não fica viajando aqui, né? Não dá. Aqui, tranquilo. Normal é igual peso. Então, normal é igual ao peso. Então, o normal vai ser o peso dessa carreta, 4.500 newtons. Pronto. A massa, 450. O peso, 4.500. Esse é o valor da normal. Beleza. Aí você vem para este equacionamento aqui do teorema do momento angular. A normal você tem, a distância D2 foi dada no enunciado, a força F é incógnita, alturas H1 e H2 você tem, pronto. Acabou o exercício. Daqui sai a força F, aqui você volta, calcula a aceleração e já era. Tá feito. Vamos lá, então. Menos, normal aqui, 4.500, vezes a distância D2, 0,35, mais a força F, vezes a altura H1, menos a altura H2, que vai ser 1,1 menos 0,35. Aí, igual a zero. Prontinho. Então, resolvendo aqui, 4.500 vezes 0,35 dá 1.575. Menos 1.575 mais a força F vezes 0,75, né? 1,1 menos 0,35, 0,75 é igual a zero. Daqui sai a força F, que vai ser 1.575, passou somando, dividido por 0,75, vai dar, então, 2.100 newtons. Pronto, essa é a força F. Essa é a pergunta da letra A. A resposta, desculpa, da letra B, não da letra A. Da letra B. Pronto. Aí. Prontinho. Isso, 2.100. O Davi perguntou por que a normal é 4.500, que é o peso, né? A massa 450, o peso da carreta 4.500. Isso, o Maurício falou, saber interpretar é tudo. Sim, sem dúvida. O Lucas deu aí a resposta, é isso aí. Pronto, resposta da letra B. Só voltar aqui e calcular a resposta da letra A e já era. Tranquilo. Vamos lá. Voltando aqui, então. 2.100. 2.100 vai ser igual a massa da carreta, 450, vezes a aceleração do centro de massa da carreta,
que aí tá bem fácil aqui. 2.100 dividido por 450, 4,67 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Feito. Beleza? Aí, tá resolvido o exercício. Tranquilo, essa é a resposta da letra A. Prontinho, pessoal. Bom, no segundo horário, nós vamos fazer mais um exercício. Certo? E aí continuamos, então, a da outra sala, né? Tá bom? Então, vamos fazer o intervalo agora. Às 8h45, retornamos na outra sala. Falou, bom lanche aí para vocês e até daqui a pouquinho.